O Bolsonaro tá mesmo desmoralizado em 2024, porque para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, o Alexandre Ramagem, que é o candidato dele, Bolsonaro, tá pedindo ajuda para o Pablo Marçal. No Rio de Janeiro estão comemorando o armistício do Bolsonaro com o Pablo Marçal, porque o Marçal pode ajudar na candidatura do Ramagem, que com o Bolsonaro não tá evoluindo. O Rio de Janeiro é o reduto político do Bolsonaro. E falamos pra você aqui, olha, se aquele evento em Copacabana foi um fiasco, imagina a votação do Alexandre Ramagem. Bolsonaro caminha para ser completamente destruído no seu reduto político. O Eduardo Paes tá limpando o chão com o Alexandre Ramagem. E agora os caras precisam pedir ajuda ao Marçal. Imagina se o Ramagem começa a crescer nas pesquisas com a ajuda do Marçal. Isso é um enfraquecimento do Bolsonaro. Que tolice! Olha só o que está acontecendo com o Bolsonaro. Na sua opinião, o Ramagem vai conseguir crescer com o apoio do Pablo Marçal ou não? É uma desmoralização do Bolsonaro, ele é o maior derrotado de 2024. O que aconteceu com o Bolsonaro? Se você está curtindo tudo isso, like no vídeo e se inscreva no canal. O resultado da pesquisa Quest para o Rio de Janeiro foi, assim, devastador, porque no mesmo dia que saiu o resultado da Quest para o Rio, para São Paulo, o Bolsonaro correu para fazer um armistício com o Pablo Marçal. Ou seja, o Bolsonaro tá implorando, tá se humilhando pela ajuda do Pablo Marçal. Ainda mais no Rio de Janeiro. Se o cenário em São Paulo, para o Ricardo Nunes, é muito ruim, ele que é o candidato do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, é devastador. Porque é trágico, é o fim trágico do Bolsonaro. Porque o Eduardo Paes tinha 50% mais ou menos. 49% na pesquisa anterior. Ele saltou para 60%, ou seja, tá vencendo no primeiro turno. E o Alexandre Ramagem saiu de 13 para 9, perdeu 4 pontos. 4! O Bolsonaro entrou na campanha e o Ramagem perdeu. E nem no segmento bolsonarista o Alexandre Ramagem lidera, porque o Eduardo Paes tem mais votos bolsonaristas do que o Alexandre Ramagem. É vergonhoso o que está acontecendo. E lá, como eu falei para vocês, olha, é o reduto político do Bolsonaro. Bolsonaro saiu dali. É o local que ele teoricamente deveria ter super influência. E não tem nada. Agora, eles precisam pedir ajuda ao Pablo Marçal para ver se a campanha do Ramagem decola. Por isso, talvez, o armistício. Porque um dia antes da postagem do Carlos, Marçal, vem cá, beije minha boca, como você tá vendo na tela, houve uma provocação. Porque o Pablo Marçal ofendeu o Carlos e falou assim, olha, o seu candidato aí no Rio de Janeiro tá prosperando, se você quiser ajuda, liga pra mim, ô Carlos. Liga pra mim. E aí, agora o Alexandre Ramagem, depois do armistício, falou assim, olha, a ajuda vai ser muito bem-vinda, né? Pô, há uma esperança. Quem sabe, né, o que pode acontecer. Patético. Patético. O Carlos, que era o bambambam das redes sociais, o responsável pela vitória do Bolsonaro, tá levando uma lavada do Eduardo Paes. Eu mostrei pra você os jingles do Eduardo Paes, o Eduardo Paes dançando, a musiquinha dele. Ele tá... Vou colocar aqui na tela pra você dar uma olhada. Com o Paes é tiro certo, foi o povo que falou. E os bairros maravilha, a galera já aprovou. E o Dudu voltou querendo demais. Anota mais uma obra na conta do Paes. E o Rio vai virar baile. Dudu 5-5. E o Rio vai virar baile. Eduardo é 5-5. É contra isso, só uma palhinha que o Alexandre Ramagem tá enfrentando. E ele não tem traquejo político. E o problema para o Bolsonaro é o seguinte, já é uma derrota completa no Rio de Janeiro. Quando a gente vê que a vaca já foi pro brejo, não adianta mexer. Porque se mexer fica pior. Imagina só a situação. O Bolsonaro está encalacrado, né? Porque se o Ramagem perder, pô, uma derrota dele. Mas imagina só, se o Pablo Marçal entrar na disputa, ajudando o Ramagem, e aí o Ramagem começa a crescer. Vencer não vai, mas começa a crescer. E leva para o segundo turno com a ajuda do Pablo Marçal. Olha esse cenário devastador. Devastador. Seria mais um elemento de força do Marçal diante do Bolsonaro. Mostrando que a influência de Marçal não está somente restrita em São Paulo, mas também a outras cidades. Olha, é uma derrota. 2024 é um desastre pro Bolsonaro. É um desastre. Eu tinha já falado pra vocês que, ó, tá muito estranho porque desde 2023
o Bolsonaro já não conseguia mais carrear tanta gente para as manifestações. Eram fiascos atrás de fiascos e muitas vezes, nem mesmo com a estratégia de filmagem, estava dando certo. Eu tenho um vídeo aqui pra vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui o vídeo, de uma motociata do Bolsonaro, que eles tentaram fazer ângulo fechado, ó, vou mostrar. E não tinha ninguém. Ó, Bolsonaro em Franca. Tem ninguém, ó. Vou voltar o vídeo aqui. Tem ninguém. Lá no fundo, ó. Quer ver? Vou pegar aqui, ó, a chave do meu carro. Lá no fundo, não tem ninguém, dá pra ver, ó. Aqui. Cadê o pessoal? Ó, aqui não tem ninguém. É um quarteirãozinho. Então eu já falava, ó, os depoimentos de Bolsonaro à Polícia Federal, não ia ninguém. Falei, vai ser um fiasco. O PL ficou reduzindo a projeção do Bolsonaro, ou da formação de prefeituras, durante o ano todo. Não vai fazer 500 prefeituras. Não vai fazer 500 prefeituras. E quem poderia ajudar o Bolsonaro no Rio de Janeiro, com o Alexandre Ramagem, está abandonando. Silas Malafaia abandonou. O Malafaia poderia muito bem fazer um corpo a corpo, ajudar e muito a candidatura do Ramagem com o segmento evangélico, mas ele lavou as mãos. Tá nem aí. E ele é derrotado, o Ramagem é derrotado pelo Eduardo Paes no segmento evangélico. Na verdade, o Ramagem é derrotado pelo Eduardo Paes em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Em todos. Então assim, não tem jeito. Aliados abandonando, candidatos não prosperando. E o Ramagem, sinceramente, é fraco. Ele fez lá uma participação na CNN Brasil. Foi até elogiado, mas ele não tem carisma nenhum. Não tem carisma nenhum, ele não tem condição de enfrentar o Eduardo Paes, ele não sabe, ele não conhece a cidade como o Eduardo. A única coisa que ele quer falar, ele tem resposta na ponta da língua, mas a única coisa que ele quer falar sobre o Eduardo Paes é que o Eduardo Paes ele vem do sistema, é do Lula, é o sistema que botou o Eduardo Paes, aquelas bobagens de bolsonaristas. É um enviado do sistema. Só que como que ele fala que o Eduardo Paes é um enviado do sistema, sendo que o Pablo Marçal tá falando que o próprio Bolsonaro é um enviado do sistema também? Então fica muito fraco esse discurso. Porque ele é fraco, ele não tem jogo de cintura, zero carisma. E fica com essa história de sistema. Nossa, isso me incomoda tanto. Eu tentei assistir o Tropa de Elite 2 a última vez, que eles falam muito do sistema, e me deu um nojo. Me deu um nojo. Porque eles gostam dessas teorias de conspiração, que tem sempre alguém manipulando, porque eles têm um pensamento infantil, eles não conseguem entender toda a complexidade do mundo, os bolsonaristas eu tô falando. E aí começam com essas teorias da conspiração. O sistema, tá tudo articulado. Eu acho que eles imaginam que o sistema, como é o sistema? É uma grande mesa, né? Tá todo mundo ali com charutão, terno, não, smoking, cartola a meia luz. É um negócio ridículo. É uma percepção pueril que os bolsonaristas têm. Pueril. Mas isso aí a gente comenta depois. Porque é mais pueril que o Bolsonaro errando como tá errando com o Marçal, sendo massacrado pelo coach.